Bem-vindo ao podcast Fé Extraordinária. Te ensinamos a desenvolver uma fé que gera milagres. Acredite, tudo é possível ao que crê. Olá, bem-vindos ao podcast Fé Extraordinária. Hoje o nosso tema é Compartilhando a Fé, Guardando os Sonhos. Olá! Pois é, um tema bem interessante, né? Como a gente equilibra essa vontade de falar da nossa fé, dos nossos projetos, com a necessidade, às vezes, de guardar um pouco. Exatamente. E tem aquela passagem super conhecida, né? De Eclesiastes, que fala que há tempo de estar calado e tempo de falar. Acho que isso guia bem a nossa conversa hoje. Com certeza. E olha, essa nossa reflexão tem como pano de fundo algumas ideias do livro de devocionais Fé Extraordinária, do Jonatas Pina. Só para contextualizar de onde vem um pouco dessa inspiração. Boa lembrança. Então, o nosso objetivo aqui é entender como ser intencional, tanto na hora de falar, quanto na hora de se calar. Buscar essa sabedoria, esse equilíbrio. Isso, porque, por um lado, a gente é chamado a compartilhar a fé, né? Isso fortalece a gente mesmo, inspira outras pessoas, a fé como motor de vitória mesmo. Sem dúvida. Ver a fé em ação na vida de alguém é muito poderoso. Contagia, né? Contagia. Mas aí entra o outro lado da moeda, o discernimento. Porque nem tudo que a gente sente, aqueles sonhos mais íntimos, talvez dados por Deus, devem ser ditos para todo mundo a qualquer hora. Pois é. É aí que entra a ideia do tempo certo, né? Tempo de falar, mas também tempo de calar. Exatamente. E um exemplo muito forte disso, que a gente vê, é a história de José, lá do Antigo Testamento. Ah, sim. A história de José é um clássico sobre isso. Ele teve aqueles sonhos incríveis dados por Deus, mas, ao compartilhar com os irmãos assim de forma talvez um pouco ingênua, Ou talvez só muito cedo, né? muito cedo, acabou gerando o quê? Inveja, ressentimento. E ele sofreu bastante por causa disso, né? Aquilo trouxe muitas adversidades para ele no início. É uma lição dura. Mostra que nem todo mundo está preparado para ouvir ou para entender os planos de Deus para a nossa vida, às vezes nem para apoiar. Exato. E guardar esses sonhos, essas visões, não é falta de fé, entende? É sabedoria. É reconhecer que existe um tempo certo para cada coisa amadurecer e ser revelada. Faz todo sentido. Mas aí fica a pergunta: como saber qual é o tempo certo? Como ter esse discernimento para saber se é hora de falar ou de ficar quieto? Olha, não tem fórmula mágica, né? O caminho que geralmente se aponta é a oração, a busca por sensibilidade ao Espírito Santo. É cultivar essa conexão para sentir a direção mesmo. A mesma fonte que dá o sonho pode nos guiar sobre como e quando lidar com ele. Confiar nessa orientação. Entendi. Então não é só sobre o que fazer, mas sobre quando e como fazer. Exatamente. O silêncio pode ser tão estratégico quanto a palavra, né? Pode ser um tempo de proteção, de amadurecimento do próprio sonho e da gente mesmo. Legal essa perspectiva. E olha, para quem está ouvindo a gente e se conectando com essa mensagem, fica o convite. Siga o podcast Fé Extraordinária nas redes sociais. Isso. E deixa um amém lá nos comentários se essa conversa fez sentido para você. E claro, compartilhe com alguém que talvez precise dessa palavra de sabedoria hoje. Boa. Então, voltando ao equilíbrio. Como a gente busca isso no dia a dia? Ser essa luz para o mundo, compartilhar a fé, mas ao mesmo tempo proteger esses planos de Deus com sabedoria. É um desafio constante, né? Mas acho que a chave é essa confiança na guia divina que a gente falou. Deus nos capacita tanto para inspirar com a palavra quanto para proteger com o silêncio inteligente. Usar as duas ferramentas, né? A palavra e o silêncio com intencionalidade. Exato. É entender que na jornada da fé extraordinária há um tempo para tudo. Tempo de semear a palavra, tempo de deixar a semente germinar no silêncio e no cuidado. Resumindo, então, a ideia central é essa sabedoria de discernir os tempos. Tempo de compartilhar a fé abertamente e tempo de guardar os sonhos até que amadureçam. Perfeito! E o nosso desejo é que a fé de quem nos ouve possa sim inspirar muitas pessoas, mas que os sonhos que Deus colocou no coração de cada um sejam guardados e floresçam no tempo dele. Que lindo isso. É confiar nessa orientação divina em cada passo, né? Com certeza. E, reforçando o convite, não deixem de seguir o Fé Extraordinária, comentar amém e compartilhar essa mensagem. Isso aí. Muito obrigado pela companhia nessa conversa. Que a graça e a paz estejam com todos.
E continuem acompanhando o podcast Fé Extraordinária para mais reflexões e sabedoria divina. Até a próxima!